atividades aí deste ano, que chega ao final, das ações ainda que estão sendo encaminhadas, né? Como é que está para considerar esse momento de final de ano 2023, doutor Jorge? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar nesta rádio, que tem uma audiência incrível, com um comunicador excepcional, que é o Zalmir. Eu me sinto muito feliz, né? Tenho aqui uma casa que parece minha, né? Os proprietários, né? O pessoal do Grupo Mânica são sempre muito carinhosos comigo, e eu estou aqui à disposição, né? Para você me perguntar aí o que você quiser. Bom, e que eu souber responder. Tá certo. Doutor, este ano para o senhor como vereador, como foi o 2023? Todos os anos são bons. Esse ano, no final, eu me atrapalhei um pouco por problemas de saúde, né, Zalmir? Eu gastei, parece incrível, mas eu gastei um quarto do meu ano com saúde. Eu fiquei 3 meses para me recuperar de 2, 3 cirurgias que eu precisei fazer, mas estou aqui firme e forte, mal me recuperei, já voltei assim às minhas atividades com muita garra, com muita intensidade, o que é a minha característica. Agradeço a Deus por ter me oportunizado, né, voltar a gozar da minha saúde, da minha garra, da minha inteligência, da minha capacidade de trabalho para influenciar, né? O vereador é um influenciador, tá? Ações, né, dentro da minha comunidade, basicamente influenciar o executivo, que é quem executa, quem faz, quem manda, né, para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente tenha uma região melhor, para que a gente tenha uma comunidade melhor. E nesse sentido estou bem feliz. Ontem, por exemplo, para exemplificar, eu participei do Natal das Nações na Praça da República e pude ver, né, como é importante a ação do Poder Executivo, e quero parabenizar aqui o meu executivo, o prefeito municipal, Andrei Cossetin, e toda a sua equipe, pela organização. Eles que são vítimas de críticas constantes, vindas sempre do mesmo lado, sempre da mesma trincheira, né? De que estamos sempre atrasados, que a praça é uma vergonha, que Juiz é uma vergonha. Cara, eu assisti ontem um show maravilhoso na Praça da República, liderado por um grupo que eu não conhecia, embora eu conheça bem a cantora já há bastante tempo. Eles e Elas, eu acho que é isso, né? Eu vou aprender mais. Cara, obra de um projeto cultural via lei de incentivo à cultura. Vi também uma apresentação de balé na praça com crianças. Pude conviver muito, né, com todos os munícipes que ali estavam. E percebi que Juiz é uma cidade maravilhosa. Sim. E Juiz é um polo, e Juiz atrai pessoas. E eu preciso dizer isso, que eu estou muito feliz com o que eu vi, e não é aquilo que a outra trincheira quer dizer, né? Que Juiz não tem nada de bom. E Juiz é espetacularmente bela. Certo. Até nesses sentidos, na segunda-feira de sessão, o senhor teve mais um embate com alguns vereadores da oposição sobre esses pontos aí, vereador Jorge. Exatamente. Se você começa a bater numa tecla, qualquer um, começar a falar mentiras, né? Diuturnamente mentiras, diuturnamente você diz uma coisa e isso vira verdade, se alguém não fizer um contraponto, se alguém não disser, olha, não é bem por aí. E eu tive um embate, como você me perguntou antes, o que houve na sessão a semana passada, porque na verdade as pessoas gostam, né, desses embates. Disse, olha, eu cansei de ouvir alguns vereadores da oposição sistematicamente subirem no púlpito, né, e descer a lenha no executivo. Mas falar mal do executivo, e daí eles se perdem um pouquinho e falam mal de Juiz. Falam mal da sua casa. Cara, eu tenho sangue nas veias, às vezes até me exalto um pouco,
Tá? Eu não sou natural de Juí, mas moro aqui há Sim. 30 anos. Aqui eu escolhi para fazer a minha profissão, né? Aqui eu escolhi para criar a minha família e aqui eu acompanhei inúmeras pessoas muito dedicadas que fizeram desta cidade a cidade que ela é hoje. Claro, E aí eu não posso concordar. Tá? Eu até peço desculpas assim para as pessoas que eventualmente se sentem agredidas com o que eu falo, mas Ijuí não é uma terra arrasada. Eu até brinquei, né, mas falando de certa forma a verdade, que existe um transtorno, e isso é médico, tá? Que é o transtorno de oposição. Na verdade, como que eu interpreto isso, Zalmir? A oposição perdeu o poder, né? Ficaram muitos e muitos anos e tiveram alguns momentos que fizeram coisas importantes. Eu mesmo apoiei, né? O PDT, que era o partido, eu apoiei em algumas ocasiões. Também preciso dizer que cansei de algumas morosidades na época. Tá? Mas, enfim, eles tiveram a sua participação, perderam as eleições e não se conformam. E penso que não criaram um líder combativo capaz de ganhar a eleição. E nós temos um prefeito jovem, que não é perfeito, que tem suas dificuldades, tem o seu aprendizado, mas é um governo honesto, é um governo do bem e que está tentando, né, resolver todas as mazelas que foram acumuladas durante tantos anos. Né? Vamos pegar a iluminação pública. Né? Fomos atrás de empréstimo, de dinheiro, mas hoje a iluminação pública de Ijuí é diferente. A cidade está cheia de asfalto. O prefeito vem aí com um programa de uma obra por dia. E isso tem incomodado muito a oposição. Aí, claro, eles sobem no púlpito e começam a falar que Ijuí não presta, que Ijuí é a pior cidade. Não, Ijuí é a melhor cidade da região. Ijuí é a primeira cidade em educação, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Então, alguém tem que levantar, e é o que eu faço. Né? Eu sou um influenciador e dizer, não, pessoal, porque quem está nos ouvindo aí, no fundo dos rincões aí de Ijuí da região, do Rio Grande inteiro, porque essa rádio tem um alcance, né, estadual, eles têm que entender, porque se pega aqui um outro vereador falando mal da cidade, o que eles vão pensar? Ah, mas Ijuí é uma confusão? Não, pessoal. Ijuí é uma cidade pujante, Ijuí é uma cidade inteligente, Ijuí é uma cidade que está sendo pensada para daqui a alguns anos. Ijuí é um polo regional. Ijuí é capital mundial das etnias e a gente não construiu isso do dia para a noite. Foram 40 anos de trabalho, né, de pessoas decentes, envolvidas com a comunidade, que criaram essa possibilidade de a gente poder dizer assim, ó, em alto e bom som, nós somos capital mundial das etnias. Foi o que eu disse, quem não quer ser capital mundial das etnias? Aliás, nós precisamos explorar mais esse título que a gente tem. Né? Eu ouvi do secretário não, de alguém da Secretaria da Cultura, exatamente isso. Vocês têm um patrimônio. Essa feira, guardando a extensão da Expo Inter, a extensão física, a extensão de negócios, da Expo Direta, Expo Direto, a Expo Fest é uma das maiores feiras do estado em volume de negócios. E se colocar as etnias, a FENADI, é a melhor feira do estado, sem dúvida nenhuma. Como não valorizar isso? Agora, quanto às CPIs também, qual é o seu entendimento, vereador Jorge Moral? Formalmente contra, frontalmente contra. Isso não leva a nada. É exatamente na linha que nós estamos falando. Tá? A CPI denigre a tua casa. As pessoas que estão lá são pessoas ilibadas. Tá? Questionar a lisura dessas pessoas é, no mínimo, burrice. Tá? Ah, mas assim, ó, o lucro não é o que esperado. A Expo Fest tem uma despesa enorme, tá? Tem receita,
mas tem uma despesa enorme. Quero falar, lembrar que logo ali atrás teve uma Expo, que era a Expo Igi, na época, que teve prejuízo. Se eu não me engano, foram 250 mil reais de prejuízo. Não teve CPI, né? Sim. Não teve CPI, tá? Depois, eu acho que no outro ano foi 1 milhão de retorno. Só apesar da grandiosidade do evento, nós tivemos 1 milhão de lucro. E agora eu não acompanhei a prestação de contas, mas eu acho que também teve um lucro importante, que foi inclusive distribuído para algumas entidades. Algo investido no próprio parque, né? E algo nas entidades. Então, assim, eu acredito nas pessoas que fazem a Expo Fest, a FENADI. Eu tenho orgulho disso. E eu preciso manifestar isso, porque senão fica só a opinião dos outros. Certo, muito bem. Bom, doutor Jorge Amaral, um assunto importante, o senhor falava há pouco sobre encaminhamento que o senhor fez referente àquele espaço lá próximo do Hospital Bom Pastor, né? Houve a determinação para a abertura daquela rua. Como é que está aquela situação lá? A Rua das Paineiras. Exato. Né? Tá, eu recebi uns elogios. Quero agradecer aí, não deve estar ouvindo, porque está trabalhando lá em Santo Ângelo agora. A gente trabalha muito, nós médicos trabalhamos muito. Quero agradecer um colega, um apoiador, né? Um médico assim extremamente inteligente, ativo, que trabalha muito no Hospital Bom Pastor, o Dr. Guilherme Oiser, tá? Que já de manhã bem cedo me ligou, né? Parabenizando. Jorge, graças à tua coragem de ter falado que aquilo ali é um bem público, mas que tem uma importância enorme para o nosso hospital, né? O prefeito mandou fazer a tubulação, está abrindo a Rua das Paineiras e nós estamos muito felizes com isso e eu queria te agradecer. São pessoas assim que a gente precisa. Então, assim, ó, o papel de um vereador é influenciar, eu repito aqui mais uma vez. Primeiro, ter coragem de tomar posição. Eu não sou contrário, eu não quero mal nenhuma pessoa que mora ali no entorno. Aliás, eu nem as conheço. Sim. Mas o Bom Pastor é um hospital regional. É uma obra também de inúmeras mãos. Sim. Aliás, o presidente lá é meu amigo, mas politicamente ele é do PDT. Em nenhum momento eu hesitei de apoiá-lo, porque ele ocupa essa presidência nesse momento. E ele também me ligou, né, me parabenizando. Jorge, é assim que a gente trabalha. Nós temos que trabalhar pela construção de uma cidade melhor, construção de um Ijuí cada vez mais líder, porque as outras cidades, Santo Ângelo, Cruz Alta, Panambi, Santa Rosa, especialmente, também se mobilizam no sentido de ter a supremacia, de ser a referência da região. Então nós precisamos, né, e eu peço para que os outros vereadores, né, entendam isso. Nós fazemos parte da mesma cidade. Nós temos diferenças de opinião, mas Ijuí é uma cidade maravilhosa. Tá? Que sentem com o prefeito, que o critique, mas não fique dizendo que nós somos uma terra arrasada, que a gente não é. A gente é uma cidade excepcional, é um polo universitário. Aqui a gente tem um curso de medicina, a gente forma médico, engenheiro, tem mestrado, doutorado. Por favor, né? Ijuí não é o que alguns querem fazer parecer que é, para tentar voltar ao poder e para deixar pior daí, porque eles têm uma experiência e na experiência que eles tiveram, me permitam, eu sou bastante falante, não é falador, falante. Vou te dar um exemplo aqui atrás de onde eu estou falando aqui. Olha a entrada dessa cidade com a Van e com todos esses Stock Center e Kuchak. Eu acho que assim, a concorrência é fantástica. Quando vem uma Van para Ijuí, eu fui um defensor, e o governo do passado era do contra, porque entendia Ijuí como uma cidade tupiniquim. Já lá o pessoal da Clip
faz uma obra maravilhosa lá perto dos trilhos. Eu sempre fui assim, como médico, né? Sempre fui assim. Quanto mais médico vem, quanto mais médico inteligente vem, quanto mais gente inteligente vem, melhor, porque daí eu me preparo melhor, eu estudo mais e eu fico tão bom quanto eles. Exatamente. Bom, doutor Jorge, ainda quanto a estas questões, né, que envolvem o Legislativo, no próximo dia 26, terça-feira, tem a eleição da mesa diretora. Aliás, uma articulação sua lá no início, que foi uma grande surpresa, né, naquele 1º de janeiro, com todo mundo na expectativa quanto à eleição, que a oposição tinha maioria, já tudo praticamente certo, e o senhor teve uma articulação lá para fazer a escolha com que o senhor fosse presidente no primeiro ano, no segundo ano o vereador Matheus, terceiro ano agora que está o vereador Paulo, e para fechar o vereador Adame, que deve ser o próximo presidente. Como é que está essa articulação toda para concluir, digamos assim, essa situação desse acordo, e que avaliação o senhor faz também de todo esse andamento do acordo que ocorreu? É mais um exemplo que eu me orgulho muito. Acho que o político, ele tem que ter palavra, vergonha, honra, dignidade. Embora muitas pessoas entendam que os políticos não prestam, tá? Tem muito político muito bom. Pena que não são todos, realmente é uma pena. Mas eu faço parte daqueles políticos sérios e que, uma vez empenhada a palavra, cumpre. E foi o que aconteceu na época. Aí eu conversei com o Matheus, eu conversei com o Paulo Braga, que não tinham espaço dentro do partido deles. E fizemos um acordo. Vocês votam em mim, no segundo ano é o Matheus, no terceiro ano é o Paulo Braga, no quarto ano é o Ricardo Adame. E a gente conversou todo mundo, tá? Eu com o meu partido, que eu agradeço, que me apoiou naquela época, disse, vai, presidente. Vai que nós vamos ganhar a eleição. E ganhamos, realmente, todo mundo esperava. A vereadora Alexandra Lentes, que, aliás, né, é uma querida, eu me dou muito bem com a vereadora Alexandra Lentes há muitos e muitos anos. Ela tem um belo trabalho na comunidade, mas a política é feita de voto. A política é feita de articulação. E naquela época eu pensei em ser presidente e fiquei muito feliz, porque como presidente eu fiz a melhor obra da minha vida, que foi influenciar toda aquela questão que a gente pode falar hoje ou numa outra hora, de cirurgias, de mutirões, que vão até hoje. Elas existem até hoje porque o Jorge Amaral foi pioneiro, o Jorge Amaral influenciou e melhorou a vida de muitas pessoas que eu nem sei quem são. Mas dizer aqui que aquela articulação, ela permanece até hoje. Nós estamos assim, ó, afiados, nós estamos acertados, é o termo. Na segunda-feira, tá? Claro que o voto é que decide, né? Claro. Mas a princípio, da minha parte... Na terça-feira, dia 26. Terça, da minha parte, o Ricardo Adame será o presidente. E a nossa articulação já houve, a gente já teve conversa, já sentamos, já comemoramos, já confraternizamos, já apertamos as mãos e nós vamos unidos. Unidos para que o Ricardo seja o presidente, para que o Chico Ortiz seja o vice-presidente. Eu não me lembro, mas eu acho que o Pipa é o secretário, daí... Eu não lembro agora de cor o segundo vice-presidente. O nosso acordo, a gente tem um grupo que a gente chama de grupo dos 8. Tá? Embora a gente não tenha bigode, eu acho que nenhum tem bigode ali, a gente honra a palavra dada, a gente honra o fio do bigode e eu quero, isso é um desejo meu muito importante, eu quero fechar esses 4 anos, Almir, pensando assim, ó, cumprir o que a gente acordou lá no começo, mostrando que político, aqui em Juí pela primeira vez, né, nós vamos fazer 4 anos... Primeira vez que acontece isso. Mas a população tem que entender isso, embora com as diferenças. Sim, tá? A gente tem diferença, eu tenho algumas diferenças com o Matheus Pompeu, que é de outro partido, mas a gente se respeita. Tá? Então, assim, ó, no geral, os políticos, de oposição ou não, eles têm que trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. Tá? Por isso, essa crítica contumaz, essa crítica só para o lado ruim, ela é muito negativa e de agora em diante eu vou combatê-la diuturnamente.
Tá certo. Obrigado, então. Vereador Dr. Jorge Amaral aqui conosco do Fatorama. Desejamos aí um Feliz Natal para o senhor também, que 2024 possamos seguir, né, juntos, à disposição aqui sempre para divulgar